Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula vamos conversar sobre a determinação de planos, ou seja, vamos verificar quais são as condições necessárias e essenciais para que um plano exista. Então vejamos, um plano pode ser determinado por, a primeira condição é termos 3 pontos não colineares. O que são 3 pontos não colineares? São pontos que não pertencem a uma mesma reta. Então vejamos como exemplo aqui o nosso desenho. Eu tenho os pontos A, B e C. Repare que uma reta só, eu não consigo colocar os 3 pontos nela. Mas esses 3 pontos a gente consegue determinar, por exemplo, um triângulo, tá? Ou qualquer figura que possua 3 lados. E aí nesse caso, a não colinearidade é justamente em relação a isso, tá? É quando os pontos não pertencem a essa reta ou a uma mesma reta. E quando nós temos 3 pontos colineares quaisquer, a gente consegue determinar esse plano alfa. Não se esqueçam que o nome ou a nomenclatura de um plano sempre é uma letra grega. Aqui no caso estou chamando de alfa. A segunda condição é a seguinte: eu posso ter uma reta e um ponto não pertencente a essa reta. O que isso quer dizer? Na verdade, a situação ela é bem parecida com a situação anterior, pois eu tenho 2 pontos colineares, onde, de acordo aqui com o desenho, os pontos colineares são os pontos B e C, ou os pontos C e B, independente da ordem que você veja e analise os pontos, eles vão pertencer a uma mesma reta. E aí, nesse caso também, nós temos o terceiro ponto, que eu estou chamando de ponto A. Reparem que esse ponto A ele não pertence a essa reta formada pelos pontos C e B. Se ele não pertence, automaticamente, os 3 pontos, analisando todos de uma vez, eles são considerados não colineares. E sendo eles não colineares, automaticamente também, como vimos aqui no exemplo anterior, eles determinam um plano. Uma outra situação é a seguinte: quando eu tenho 2 retas paralelas e distintas. Como assim 2 retas paralelas e distintas? É porque, de repente, eu posso ter 2 retas paralelas e coincidentes, quando elas estão uma em cima da outra. Aqui nesse caso não, elas estão separadas. Se elas estão separadas, devido ao fato de elas serem paralelas, então elas não possuem nenhum ponto em comum. E quando nós tivermos 2 retas paralelas e distintas, nós podemos também determinar um plano sobre elas, tá? Um plano alfa qualquer. A última situação é quando nós tivermos retas concorrentes. O que são retas concorrentes? São retas que se encontram em apenas um ponto. Aqui estou chamando de um ponto P qualquer. E a reta concorrente ou as retas concorrentes, na verdade, elas só podem se encontrar em um ponto. Até porque, se elas se encontrarem em mais de um ponto, pelo menos uma delas vai deixar de ser reta, seria uma curva, tá bom? E outra coisa que temos que lembrar também é que toda e qualquer reta, ela é infinita. Então, eu determinei aqui esse tamanho das 2 retas, mas saiba que esse tamanho pode ter uma medida qualquer maior do que essa ou até mesmo menor. Então, por 2 retas concorrentes, a gente consegue determinar também um plano alfa. Agora, de repente, para que é importante a gente ter esse conhecimento sobre a determinação de planos? Imagine um programador que vai fazer um jogo de videogame. Ele vai criar um jogo onde esse jogo, geralmente, ele possui algumas fases. E cada fase ele tem que passar por algum cenário, seja um rio, seja uma floresta, uma estrada, enfim. E para que ele possa conseguir criar essa fase em 3D, por exemplo, ele tem que verificar a determinação do plano. E, além disso, para ele determinar esse plano, ele tem que verificar e analisar onde vai ficar cada objeto e cada personagem pertencente a esse jogo. Então, daí você verifica a importância de nós trabalharmos a determinação de planos na geometria posicional. Resumindo a aula, nós tratamos aqui sobre a determinação de planos, onde verificamos 4 possibilidades diferentes de conseguirmos determiná-los. Então, fique à vontade para tirar uma foto do quadro. Muito obrigado pela sua atenção e tchau!